existe uma hierarquia de poder, mas Satanás está acima. Se você pegar no mano a mano, Sei. Satanás é maior do que Miguel, que é o maior arcanjo. Quê? É. Eu achei que arcanjo era o mais Então, poderoso. eles são arcanjos e principados, teoricamente, eles estão no mesmo nível. Equivalente. Um querubim tá acima. É que ele não é um querubim, ele É é o o querubim ungido. exatamente. É o único. E lá na carta de Judas, né, não é os Iscariotes, né, é o Judas que escreveu a carta de Judas, né? Lá diz que Satanás estava contendendo com Miguel pelo corpo de Moisés. Verdade, estavam brigando, lutando, né? E aí diz que Miguel não ousou dizer um juízo difamatório contra ele, disse: o Senhor te repreenda. Ele não enfrentou o Satanás na sua própria no mano a força. mano. É como se a gente falasse hoje, em nome de Jesus, sai. É. Ele Usou Jesus. Ele usou o nome do superior dele. Nossa, isso é importante então Entendeu? saber. Agora, tem um outro momento em que, por exemplo, ali é Gabriel que está brigando com o principado da Pérsia. Lá em Daniel, capítulo 9. Exato. Porque Daniel começou um jejum de 21 dias de oração. Para saber o que ia acontecer com a história de Israel. Porque já estava cumprindo os 70 anos que ele sabia que ia durar o exílio babilônico. Então ele começou um jejum de 21 dias. De oração e jejum. No 21º dia aparece Gabriel, que é o anjo mensageiro, né? Não é o único, mas é o maior deles. É o que anunciou, por exemplo, para Maria que Jesus ia nascer e tal. E Gabriel falou: olha, no dia que você começou a orar, eu saí. Só que, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me impediu. Não é o príncipe humano, porque é outra guerra, né? No mundo espiritual. Outra guerra. Aí ele disse: mas eu clamei a Miguel, o arcanjo, e ele veio me ajudar. E aí então eu vim. Mas isso é interessante, né, pastor? Porque estamos falando de... Existe todo um reinado, uma hierarquia no mundo espiritual que reflete aqui. O rei da Pérsia, ou seja, ele tem um domínio espiritual numa região, correto? Sim, você tem um principado em cada país. Até hoje em dia. Até hoje. Tipo, na América do Sul, no Brasil No Brasil existe você tem um principado. que meio São os que poderes. domina aqui. É organizadíssimo. Satanás, ele no seu império, ele não tirou, vamos dizer assim, a hierarquia que existia no mundo espiritual que Deus criou. Então existem impérios demoníacos para cuidar de cada país ou região. Sim. Assim como áreas específicas, né? Por exemplo, se principados ele tem controle sobre, por exemplo, uma determinada nação, você tem potestades que atuam em áreas específicas. Por exemplo, mídia. Eles são principados do ar. Eu não tenho dúvida. Por que hoje televisão, mídia, internet é uma coisa tão tremenda? Ô Vilela, eu não sei se você vai acreditar, porque é uma coisa assim que é uma experiência que eu tenho. Tá. Toda vez que eu vou fazer uma live em que eu vou falar do anticristo, toda vez, alguma coisa acontece na internet. E vai dar problema aqui hoje, então. Não. Mas já deu uns problemas aqui quando a gente tá falando de inferno, umas coisas. Apagou a luz aqui. Foi. Não, literalmente tá cai. amarrado aí. E assim, eu tenho que parar, eu tenho que orar, eu olho e tá tudo certo, mas Tem um certo controle, então, né? eles atuam nessas áreas, porque são áreas importantes que podem ser usadas tanto para propagação do bem quanto do mal, Para entendeu? falar para milhões, né? Então, assim, existe essa hierarquia e quando eles entram em clash, né, em luta, o que eles fazem? Eles estão, na verdade, usando o poder que eles têm, mas óbvio que se um arcanjo ele tiver que cumprir uma vontade de Deus, ele usa o nome de Deus para Então, poder passar por cima. Né? É isso, pastor, por exemplo. Vamos colocar como se fosse uma grande guerra espiritual que está acontecendo, porque é isso que eu acredito que está acontecendo. Aí um arcanjo tem que entrar num território brasileiro dominado, ou num território dominado por um principado, uma potestade. São principados. Né? Não, do mesmo jeito que existe uma potestade do país, você tem um arcanjo do país. Ah, tem um arcanjo designado e uma potestade. E eles estão em guerra. Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia chama Miguel do arcanjo que luta pelo povo de Israel. Então ele... O arcanjo Miguel, para mim, ele é o principal de todos,
hoje é o, vamos dizer, o general dos exércitos Sim. do Altíssimo, mas ele tem uma atuação mais específica Com o com o povo. povo de Israel. Entendi. Eu acredito que tenha, por conta disso, outros arcanjos que lutem em outras dimensões, porque a gente sabe que tem o principado, se falou que tem principado da Pérsia, É. por que que não pode ter no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou não, entendeu? Então dá para Deus, o do Brasil aí, ele tá. Precisamos de reforços aí, né? Tá uma guerra maluca aí, né? Não, no final dos tempos, Porque- a luta vai ser cada vez pior.